Boa noite. Para quem não me conhece, Narciso Figueiredo Júnior, sou assessor jurídico da NTC Logística, da FETCESP e do CETCESP. Estamos fazendo essa live hoje para tratar dos impactos nas relações do trabalho em função da crise do Covid-19. O objetivo da NTC Logística, CETCESP e FETCESP é levar aos seus associados informações atualizadas, confiáveis a respeito desse momento que estamos vivendo e o impacto desses problemas que estamos enfrentando nas relações de trabalho e também as medidas legislativas que já foram tomadas sobre esse assunto. Nesse sentido, eu gostaria de convidar para participar da nossa live a doutora Tereza Cristina Narras, que é juíza do trabalho da UTRT da 2ª Região, São Paulo, é professora doutora pela Universidade UCLM da Espanha e da PUC São Paulo. Vamos convidar a doutora Tereza para participar da nossa live. Tivemos um problema com a conexão, esperamos que agora tenha normalizado. Olá, Tereza. Acho que sim, Narciso. Será que vamos conseguir agora a nossa live? Vamos esperar que sim, né? Sabe que a tecnologia é boa, mas às vezes atrapalha. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Ok. Melhorou, não é? Está bem melhor. É. Tereza, primeiramente, boa noite. Gostaria de, em nome da NTC Logística, FETCESP e CETCESP, agradecer o convite que você aceitou de participar dessa live, agradecer a sua disponibilidade de conversar conosco a respeito dos impactos legislativos nas relações de trabalho. Esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, não só na questão econômica, a questão do isolamento social, novos hábitos que estamos, inclusive, adquirindo nesse momento, e aproveitar da sua experiência como operadora de direito, respeitada que é no Brasil e no exterior, para que pudesse conversar conosco um pouco a respeito da sua visão sobre o que está acontecendo nas relações capital e trabalho, essas medidas que já foram tomadas pelo governo federal, outras medidas já estão sendo anunciadas, que serão tomadas, e gostaríamos de começar a nossa conversa exatamente com a sua visão, né? Com a sua visão como operadora de direito, como magistrada, a respeito deste momento que estamos vivendo em relação ao impacto dessas alterações legislativas nas relações capital e trabalho, no âmbito individual e coletivo. Narciso, bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, é sempre um prazer estar com vocês, né? A gente já tinha trabalhado junto em vários eventos e várias promoções quando eu estava no programa do Trabalho Seguro e realmente para mim é um prazer esse reencontro, né? Narciso, a gente vive um momento complicado, né? Acho que o grande problema para todo mundo é a questão da segurança jurídica. E como a gente estava comentando antes de cair, minha grande preocupação acho que não é agora, vai ser o the day after, vamos dizer assim, né? O depois, né? Porque agora a gente está discutindo, o governo está publicando um monte de medida. Eu digo que, dependendo do horário, é a medida que entra, né? Enquanto a gente está falando aqui, acabou de ver uma notícia que o Senado aprovou um outro auxílio para os trabalhadores formais. Eu acho que tem vários pontos que a gente tem que considerar e que o governo está tentando resolver. Mas óbvio que a situação não é complicada só para nós, não é? É complicada para o governo também, de repente ele tem uma linha, ou seja, ele estava num caminho para poder fazer umas reformas estruturais no Brasil e, de repente, isso cai como uma bomba atômica no país e vai atrasar todos os projetos. E nós temos ainda nós temos duas situações muito complicadas que em nível de comparação com a Europa, com os Estados Unidos, eu diria que não tem comparação, que é a questão da desigualdade social e da pobreza e a questão da recessão, né? Nós estávamos em recessão, nós estávamos tentando sair da recessão quando isso tudo começou.
e já é pacífico no mundo, inclusive a OCDE, Banco Mundial, FMI, enfim, todo mundo já falou que nós teremos uma recessão global, já estamos em uma recessão global. E, obviamente, que essa recessão global ela nos ataca de uma maneira mais forte que outros países, justamente por conta das nossas desigualdades e da peculiaridade das nossas relações. Então, isso é um ponto que nos diferencia e que torna as coisas muito mais complexas, não é? A gente está falando em usar álcool em gel, quando, na verdade, nós temos aí 50 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, não é? Então, quer dizer, como é que você vai falar em medidas de... Nós estamos falando de medidas de higiene para uma população que não tem água potável ou não tem água limpa para se lavar. Então, fica muito complicada. E fora as formações verticais de favelas e de outras comunidades, em que, obviamente, o contágio ele acaba sendo muito mais expressivo do que em lugares onde você tem um isolamento necessário. E ainda temos outros problemas com relação a outros tipos de enfermidades que a gente já não tinha condições de atender. Então, quer dizer, percebe que a situação ela vai se complicando. E, obviamente, que isso tudo vai acabar atingindo as relações de trabalho e as estruturas empresariais. Beleza. Em relação à medida provisória 927, que é a medida recentemente tomada pelo governo, especificamente para poder, neste momento difícil, adaptar, ainda que no período temporário, a legislação trabalhista a essa situação, gostaria de saber a sua opinião sobre alguns pontos que nós temos observado que tem despertado maior dúvida nas empresas e de um modo geral. O artigo 503 da CLT é aquele artigo que permite a possibilidade de redução do salário até 25%. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o seguinte: essa medida, que não está na medida provisória 927, mas está na CLT, e que permite essa redução do salário em até 25%, necessariamente a jornada de trabalho também deve ser reduzida na mesma proporção, e isso pode ser feito através de acordo individual, na sua opinião, ou somente através de negociação coletiva? Narciso, essa pergunta não é tão simples assim, não é? Na verdade, são várias questões em cima de uma questão só. A primeira situação é a gente saber se esse artigo 403 foi ou não recepcionado pela Constituição Federal. Eu sei que eu sou meio que voz vencida nessa consideração. O que acontece? O artigo 503 ele trata especificamente de uma situação que se chama força maior, ou seja, eventos inevitáveis e para os quais a empresa não contribuiu e que vão inviabilizar ou limitar ou inviabilizar de forma temporária ou de forma definitiva a atividade econômica da empresa. Bom, aí vem a grande pegadinha. Esse artigo, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, porque o artigo 7º da Constituição Federal tratou da possibilidade de redução de jornada e salário apenas por acordo coletivo. Eu sei que existe um entendimento meio que pacificado de que essa redução somente poderia ser feita por acordo coletivo. Eu acredito que o artigo foi recepcionado e que é possível, nessas situações de exceção, de estado de exceção, que seja feito por acordo individual. Mas tem alguns limites que o próprio artigo 503 impõe. O primeiro é a questão quanto ao salário mínimo. Nenhum trabalhador que tiver essa redução salarial pode ter uma redução de salário de 25% que interfira no montante do valor mínimo de salário. Então, essa é a primeira questão. Segundo, você poderia falar assim, bom, mas ela então é inconstitucional porque ela é incompatível com a norma constitucional. Ora, a nossa Constituição ela tem uma peculiaridade que foi de especificar diversos direitos individuais, inclusive, para dar-lhes uma garantia constitucional. Não é? E para situações de normalidade. Em nenhum ordenamento jurídico nós temos situações de excepcionalidade.
ressalva, com exceção dessa norma da própria CLT, que traz uma situação de exceção, e a questão da onerosidade excessiva do próprio Código Civil, que permite aí as readequações contratuais. Então, na verdade, se nós tivéssemos uma interpretação conforme essa norma já existente, talvez nós nem precisássemos da medida provisória e pudéssemos fazer a negociação individual ou a negociação coletiva com relação à questão de redução salarial. Percebe que, a todo tempo, a medida provisória, ela fala enfrentamento do estado de calamidade pública, ou seja, ela tem uma destinação específica, causado por uma declaração de calamidade pública e destinada a uma finalidade, que é uma situação provisória, que é a mesma regra do artigo 503. O 503 ele vai falar numa situação provisória, ou seja, enquanto durar a situação, é possível se fazer essa redução salarial pelo acordo individual. Aí você vai me perguntar, bom, e o que as pessoas devem fazer, por individual ou por coletivo? Bom, sabendo que a posição majoritária diz que deveria ser por acordo coletivo, obviamente que deveria ser preferido o acordo coletivo. Agora, presta bem atenção, se isso é inconstitucional, também nós poderíamos dizer que diversas outras passagens também dessa medida de exceção são inconstitucionais. Porque a gente sabe, Narciso, e você melhor que eu, que você vive a vida, o dia a dia aí do sindicato, que para negociações coletivas é absolutamente necessário o preenchimento de determinados requisitos, entre ele, por exemplo, a própria assembleia. Como é que numa situação de emergência, em que todo mundo tem que se isolar, eu vou fazer assembleia? Aí vai falar, mas saiu a medida prevendo que a assembleia pode ser digital. Bom, mas percebe que são situações excepcionais, que não cabem dentro dos modelos que a gente tem. Então, o trato tem que ser esse. O que o governo está fazendo para compensar essa situação? Quer dizer, está fazendo não, prometeu fazer para compensar essa redução salarial. E nós não sabemos como vai sair. Uma outra medida provisória que prevesse a possibilidade de compensação dessa redução salarial por um caixa que vai ser feito pelo próprio governo, ou seja, o governo paga essa diferença salarial. Então, isso seria muito, muito interessante, e que é o que os outros países estão fazendo, né? A verdade é que nós vivemos uma crise, e isso todo mundo tem que ter consciência, inclusive o governo, que é uma crise diferenciada. Nós vimos um processo de globalização em que todo mundo tinha a sua independência e a sua inter-relação, e um interrelacionamento entre países e entre empresas. O que está acontecendo agora? Nós temos que olhar que dentro do nosso país, se eu não me engano, o percentual de empresas médias e pequenas que nós temos, ou seja, que são empresas que não trabalham com fluxo de caixa para esse momento, é de quase 70%, micros e pequenos empresários. Sem falar nos microempreendedores individuais, que são todos do formato de MEI, que vão sofrer aí um prejuízo tremendo, que é essa medida que foi aprovada na segunda-feira, e que está dependendo só da sanção presidencial. Imagino eu que o presidente ainda não sancionou, porque eles estão pensando como vão operacionalizar o pagamento de tudo isso. Porque, óbvio, está todo mundo esperando. A hora que o governo assinar, no momento seguinte vai estar todo mundo requerendo a sua parcela, porque está todo mundo passando por uma situação de emergência, principalmente os autônomos e esses microempreendedores. Então, percebe que a questão ela tem que ser criada num conjunto. E as medidas que o governo está legislando, elas têm que começar a ser implementadas, né? Eu ouvi várias pessoas falando, por exemplo, que não conseguiam negociar com o sindicato. Não porque o sindicato não quisesse negociar, mas porque é impossível. Ninguém estava preparado para esse volume de situação. Então, claro, os acordos individuais, eles podem ter a sua validade, talvez eles tenham uma validade até mais fiel com a situação do trabalhador e da própria empresa, do que esses acordos coletivos, em que mal as partes têm condição e tempo para negociar, como eles vão sair, porque a pressão, você sabe, vem de todo lado, não só em cima dos sindicatos, mas das empresas e dos próprios trabalhadores. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada e que a gente tem que ter um pouco de calma para resolver, se é que isso é possível, né? Tereza, eu estou verificando que as pessoas estão entrando agora, várias entraram agora na nossa conversa, e já algumas perguntas já estão sendo feitas.
Aqui tem uma pergunta que eu vou, inclusive, aqui fazer para você já, do nosso colega, o Dr. Jefferson, lá de Belo Horizonte, que faz negociação coletiva lá em Minas. Ele pergunta se hoje já existe assembleia virtual. Ele diz, já existe, né? Ele afirma. Há sindicatos profissionais que fazem suas assembleias virtualmente. E o problema ocorre apenas para as entidades sem essa previsão no Estatuto. Também é uma dúvida nossa, quer dizer, é um momento excepcional, nós sabemos, mas passado todo esse período que esperamos que passe logo, você acredita que essas assembleias que não foram realizadas ou que não foram feitas de acordo com a CLT poderão vir a ser discutidas e anuladas futuramente? Narciso, eu acho que tudo vai ser discutido e corre o risco de poder ser anulado, para ser sincera, independentemente de... exceto o risco menor vai ser aquelas situações que já estão previstas nas convenções coletivas, né? Aliás, eu acho que a tendência dos sindicatos tem que ser as assembleias virtuais. É uma questão de sobrevivência do próprio sindicato. É verdade. Né? Que é uma tendência, por exemplo, o Canadá já trabalha, inclusive, com câmaras de arbitragem todas virtuais, com negociações sindicais que são também virtuais. Então, quer dizer, isso tem que acontecer porque o modelo de trabalhador também mudou muito. E eu acho que o nosso modelo de trabalhador, nós vamos ter antes Covid-19 e depois de Covid-19. O nosso modelo de trabalhador necessariamente não vai ser o mesmo. Seja ele um trabalhador onde existe a necessidade da presença física dele dentro da empresa, como aquele que... ficou esse período trabalhando em casa, não é? E as próprias empresas vão ver que em muitas situações, e muitas empresas, principalmente lojistas, eles estão tendo a criatividade de conseguir vender seus produtos por meio de plataforma. Então, quer dizer, é uma tendência que eu acho que foi... Estamos com um problema aqui na transmissão em relação ao vídeo. Juíza do Trabalho, procurador, professora, doutora. Eu vou colocar novamente a doutora Tereza no ar. Hoje nós estamos tendo uma instabilidade muito grande em relação aos vídeos aqui e peço a compreensão de todos. Bom, enquanto a doutora Tereza tenta a conexão conosco, para aqueles que entraram agora na nossa live, nós estamos tratando dos impactos legislativos decorrentes da crise do Covid-19 nas relações de trabalho, e a doutora Tereza Narras, que estamos entrevistando neste momento, ela estava comentando exatamente da questão das assembleias virtuais, né? Assembleias que devem ser atualmente e podem ser realizadas virtualmente. Vamos voltar aqui a conexão com a doutora Tereza. Acho que agora vai dar certo novamente. Aí. Olá, Tereza. Como eu estava te falando, a vida não será a mesma depois do Covid-19. Ou seja, exatamente. Inclusive o serviço da internet vai ter que ser melhorado 100%. Porque esse tipo de serviço, ou seja, o que as empresas de telefonia nos ofereciam, não é condizente com essa necessidade toda que a gente tem de uma conexão melhor, não é? É verdade. Tereza, você comentou sobre a questão da necessidade das assembleias, elas poderem ser virtuais, mas nós temos umas outras questões aqui, para aproveitar a sua disponibilidade, que nós gostaríamos de perguntar também, agora em relação ao MP 927. A MP 927 também trata do teletrabalho, né? Nós sabemos que o home office não é a única modalidade de teletrabalho, mas a mais comum e a que está sendo mais utilizada, principalmente nesse momento. Então, há várias dúvidas que surgem a respeito de benefícios que deverão continuar sendo
oferecidos aos empregados nessa situação ou não. Então, especificamente em relação ao home office, que nós entendemos que não é uma suspensão do contrato, nem interrupção, é apenas uma modalidade que vai ser adotada pela empresa, se a empresa pode deixar de pagar o vale alimentação, o vale transporte, eventualmente cesta básica ao empregado, quando ele estiver nesse regime. Qual a sua opinião sobre isso? Pois é. Bom, primeira coisa, foi bem importante você falar que o home office não é o único tipo de trabalho à distância, não é? Na verdade, eu acho que a reforma de 2017, ela perdeu a oportunidade de fazer uma boa regulamentação com relação a trabalho à distância. Eu acho que nesse momento é o horário da gente, é a hora de chegar e falar, nós precisamos de um código do trabalho que tenha uma regulamentação adequada, inclusive, Narciso, para prever as assembleias virtuais. O direito coletivo, ele tem que ser previsto para trabalhar com esses trabalhadores em plataforma, representação sindical virtual e etc. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser repensado. E no caso do trabalhador, esse trabalhador que ele foi afastado, e é importante porque eu tenho assistido várias coisas na internet, lido várias coisas, tem gente que acha que se o trabalhador está em casa, em home office, por causa desse período, que talvez tivesse a questão das horas a favor, ou horas a favor da empresa, ou a favor do próprio empregado. Não é nada disso. Se ele está trabalhando em qualquer outro lugar que não seja no espaço físico da empresa, ele está à disposição da empresa e ele está realizando o seu trabalho. Então, na verdade, ele tem que cumprir a mesma jornada que ele cumpria na empresa, e a medida provisória deixa isso super claro. Ela fala assim, olha, ele tem que cumprir o horário que ele estabeleceu com a empresa e ele vai ter que cumprir as suas tarefas exatamente nesse período. A CLT, ela colocou uma regra para falar que não estão incluídos no regime de jornada extraordinária. Lembra disso? Naquele artigo 62, ela exclui. Então, quer dizer, qual é a ideia aqui? O nosso legislador previu que ninguém tem estrutura, ou a maioria das empresas tem estrutura, para o empregado em casa. E é óbvio que aquela pessoa que não está acostumada a trabalhar em casa, ela vai, até ela conseguir se organizar para trabalhar em casa, obviamente ela pode ter uma jornada de trabalho mais intensa. E aí a gente teria que entrar na parte da questão do direito à desconexão, e o direito à desconexão também não foi previsto na MP, porque ela previu o seguinte, o empregado controla o seu horário, cumpre o horário e acabou. Daquele horário para frente, ele não tem que mais estar trabalhando, presumindo que o trabalhador não vai ter como controlar isso, o empregador não vai ter como controlar. Com relação ao vale transporte, nós já tínhamos a lei que dizia o vale transporte ele tem que ser pago para as hipóteses em que o empregado vai trabalhar. Se ele não está indo para o trabalho, se ele não tem que se deslocar para um centro onde está a empresa, obviamente esse vale transporte não tem que ser pago. Isso quer dizer que se a empresa adiantou esse valor, ela pode descontar de um pagamento posterior. O nosso grande problema vai estar com relação a outros benefícios, como, por exemplo, o vale-refeição, ou alimentação, ou o nome que vocês quiserem dar. Porque esse benefício é um benefício que geralmente está previsto em normas coletivas, ou que o empregador ele fornece voluntariamente para o trabalhador. Se o empregador fornece voluntariamente para o empregado, eu acho que vai ficar mais difícil dele conseguir cortar essa verba, né? Porque, e aí nós vamos ter que observar. Inclusive nas férias ele recebia esse pagamento, então era uma parcela que não dependia do trabalhador estar dentro do ambiente empresarial. Agora, se por um acaso esses benefícios eles não eram pagos por ocasião de férias ou por ocasião de final de semana, aí fica mais fácil de você sustentar que realmente era uma parcela que o empregador pagava, considerando as vezes que o empregado estava no seu ambiente de trabalho. De toda forma, se não tiver previsão contratual ou se não tiver previsão em norma coletiva, vai ser difícil, ou seja, você vai falar assim, se o empregador cortar, ele corre risco? Corre risco de uma demanda e de poder ganhar ou perder. Agora, especificamente com relação ao seguro-saúde. O seguro-saúde, independente do empregado estar trabalhando ou não, o empregador vai ter que continuar pagando. Ainda mais num momento como esse,
e todas as medidas estão sendo destinadas à preservação da saúde. Então, você tirar um seguro saúde, é um benefício saúde, porque a pessoa está trabalhando em casa, não se coaduna aí com esse momento, com todas as normas. Aliás, ele vai contrariar exatamente tudo que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, acho muito complicado. E o Vale Transporte, o que você acha? O Vale Transporte não é devido. Se ele não vai para a empresa, a empresa não tem que fazer o pagamento do Vale Transporte. O Vale Transporte, mas isso aí já estava na lei, né? Não precisa medida provisória ou qualquer outra medida vir e falar que pode ou não pode. O Vale Transporte ele é pago para os dias que ele faz essa mobilidade de um lugar para o outro. Ok. Tereza, o Supremo Tribunal Federal recebeu já 3 ADIs propostas por partidos políticos discutindo aí a constitucionalidade da MP 927. Pelo menos na última informação que eu tive, é que o ministro Marco Aurélio, que é o relator dessas ADIs, em pelo menos 2 delas, a 6344 e a 6366, ele negou o pedido liminar de suspensão da MP 927. Fez tomou uma decisão a respeito dessa matéria e negou a liminar. Na sua opinião, quais os efeitos práticos dessa decisão? Ela fortalece a medida provisória ou seria apenas uma decisão preliminar, porque com certeza o Supremo vai examinar, não tem data ainda, mas vai examinar pelo plenário? Qual a importância que você vê dessa decisão do ministro Marco Aurélio negando liminar a suspensão da MP 927? Narciso, eu acho que o fato dele negar a liminar, ele fortalece a ação do governo. Vamos imaginar que ele conceda essa liminar e suspenda a eficácia da medida provisória. Se com a medida provisória a situação já está difícil, imagina sem a medida provisória. Não é? Para regulamentar buracos que a CLT tem e que a gente não tem... Algumas, como eu te falei, por exemplo, se esse artigo 503, todo mundo achasse que o artigo é válido, ele não precisaria disso aqui, da medida provisória. O que a medida provisória faz e que tem causado uma grande crítica, entre outros pontos dela, é com relação à questão da preferência dos acordos individuais sobre os acordos coletivos, né? Eu acredito que essa preferência foi feita imaginando o legislador que houvesse uma dificuldade entre um acordo rápido entre sindicato e empresa, né? E, aliás, muito cá entre nós, se a gente olhar a reforma de 2017, as pessoas ainda estão discutindo se o acordo coletivo tem preferência sobre a convenção coletiva, Narciso. Concorda? Em relação ao princípio da norma mais favorável. Claro, para um momento desse, não precisava a medida provisória ter falado nada, desde que as pessoas não discutissem tanto a validade do acordo coletivo sobre a convenção. É óbvio que numa situação dessa, o acordo vai preferir a convenção coletiva, porque você tem que olhar a realidade de cada empresa. Eu estou em Itapecerica da Serra, uma região pobre, uma região economicamente complicada. Como é que eu vou aplicar uma convenção coletiva de um grande supermercado para o mercadinho que é do lado do fórum? Eu não tenho como fazer isso. É óbvio que o acordo coletivo tem que preferir. Então, imagino que o governo falou assim, olha, já que vocês ainda estão discutindo se o acordo tem validade, então eu coloco o acordo individual e, quem sabe, vai dar menos discussão com relação ao acordo individual, ou seja, dá mais discussão, até porque a gente ratificou a convenção de negociação coletiva da OIT, então o acordo individual ele não poderia ter preferência sobre os acordos coletivos. Mas numa situação de emergência, a pergunta que eu te faço, será que essa máxima deveria ser mantida ou não? Não é? Ou eu posso abrir uma exceção nisso também? Vamos pensar, as nossas leis de diretrizes orçamentárias são super rígidas e já foi flexibilizada justamente para o momento que nós estamos vivendo, né? Eu estou vendo aqui, Darciso, desculpa, mas é só para aproveitar o gancho, a pergunta de uma... Vocês me desculpem, mas eu não enxergo tão bem assim na tela do celular. Eu não sei te dizer o nome da pessoa.
E ela está falando, e a insegurança jurídica? Nós vamos ter insegurança jurídica? Sim. Estamos tendo insegurança jurídica desde a reforma trabalhista, né? A lei, a reforma de 2017, ela causou uma insegurança jurídica, abalou diversos entendimentos que já estavam pacificados. E o que vai acontecer? Você fala assim, bom, a reforma, agora a MP que vai trazer insegurança, não é, na verdade, a MP que vai trazer insegurança. Eu acho que são dois pontos principais. Primeiro, nós vínhamos em um momento em que nós estávamos tentando sedimentar de novo a jurisprudência do tribunal e haver uma reformulação da jurisprudência do tribunal de acordo com a nova regulamentação, ou seja, a nova ordem, a ordem de 2017. E aí nós passamos por um momento que agora é uma situação extraordinária, é uma situação de exceção e vem uma tonelada de legislação. Esses dias eu parei para contar, no começo da semana passada, nós tínhamos mais de 60 regulamentações a respeito de Covid-19. Aí você fala assim, como é que você pode ter segurança jurídica numa situação assim? Acabou de publicar uma medida provisória e fala assim, bom, mas eu prometo que eu vou publicar outra e ainda vou publicar uma determinação para os trabalhadores informais, para tentar resgatar os trabalhadores informais. Então, quer dizer, são instrumentos que poderiam ter sido condensados numa situação só, né? E que daí você vai falar, bom, e por que o governo não fez isso? Porque as pressões vêm de todo lado e todo mundo tem pressa para uma resolução, ainda mais com o dólar voando lá para cima, as bolsas caindo. As primeiras declarações do governo é de que ele não queria colaborar com nada e quer jogar tudo nas costas dos empregadores e dos trabalhadores. Então, quer dizer, percebe que a insegurança jurídica vai existir, né? Como o judiciário vai se comportar? Eu não sei. O juiz vai decidir de acordo com o caso concreto, né? Eu acho que o judiciário tem que analisar, deverá analisar caso a caso, de acordo com o que eles forem aparecendo, não é? Porque, na verdade, eu não posso colocar tudo no mesmo no mesmo saco e dizer assim, aqui eu vou resolver tudo de uma forma só. Não tem como, porque vai depender muito da situação particular de cada um, não é? E de cada empresa. E aproveitando que nós estamos falando sobre convenções coletivas e acordos, o artigo 30 da medida provisória 927, ele permite que o empregador possa prorrogar os acordos e convenções coletivas por 90 dias. Ele pode fazer isso sem anuência do sindicato profissional? Pois é, Narciso. Sabe que eu estava conversando com um colega sobre isso? Eu acho que se tem algum ponto na medida provisória que eu chamaria de, no mínimo, estranho, é esse, não é? Porque a gente sabe que um acordo coletivo é um negócio jurídico, com cláusulas pré-determinadas em que existe um encontro de vontades. Eu não vejo como fazer uma prorrogação de um negócio jurídico sem a manifestação de vontade da outra parte. Não é um ato unilateral, é um ato bilateral. Uma coisa é eu fazer uma declaração de doação, que é um ato unilateral, e poder revogar a qualquer tempo, porque depende só e unicamente da minha vontade. A outra coisa é eu estabelecer que dentro de um contrato bilateral, uma das partes possa tomar decisões de prorrogação ou de não prorrogação do contrato por um ato unilateral. Então, eu acho que é uma norma que nasce morta dentro do sistema do negócio jurídico. Mas nem no direito civil isso se admite. Como é que vai admitir no direito do trabalho? E com a especificidade, com as especificidades que têm os convênios coletivos, não é? Então, é muito complicado. Talvez por isso, na decisão do ministro Marco Aurélio, ele fala, olha, num primeiro momento eu não vejo, claro, porque existem situações dentro da medida provisória que realmente não são inconstitucionais, são até necessárias. Mas existem outras. Nesse caso do artigo 30, eu acho que não é nem questão de inconstitucionalidade, né? Porque todo mundo agora resolve tudo pela inconstitucionalidade. Exatamente. Eu não sei se é uma questão de inconstitucionalidade, eu acho que é uma questão de não possibilidade de entrar no mundo jurídico esse tipo de negócio, né? Ou seja, o ato jurídico, o negócio jurídico não existe, né? Aquela teoria
dos planos do mundo jurídico. Ele sequer entra no É, mundo jurídico. nós temos que aplicar aí os princípios de hermenêutica, né? Na verdade, a própria interpretação sistemática, ainda que exista acordo coletivo entre empresa e sindicato, o sindicato tem que se manifestar em relação ao aditivo ou alguma outra medida que venha a prorrogar. Acho que a redação não foi feliz mesmo. Nós temos, Tereza, no setor de transporte de cargas, uma situação que é realmente séria em função dessas medidas que foram tomadas. Sabemos da importância e da necessidade, mas a nossa preocupação é o tempo, né? Quanto mais tempo demorar essa situação, maior vai ser o impacto econômico, financeiro nas empresas. Evidentemente que não há intenções de demissões, todo mundo quer achar alternativas para manter os empregos, mas, eventualmente, vai ser necessário, em algum momento, algumas rescisões de contrato, e por isso as empresas estão com dúvidas, e gostaria de perguntar exatamente sobre isso, nesse momento aqui. Nós temos o artigo 501 da Força Maior, que é uma pergunta que foi feita já aí na live, que trata da Força Maior Trabalhista. E nós temos o artigo 486 do Fato do Príncipe, que inclusive foi até mencionado pelo presidente numa de suas entrevistas à imprensa. A minha pergunta é a seguinte: como esses dois dispositivos eles já estão na CLT, em relação ao Fato do Príncipe, que é o 486, você já deve ter acompanhado algumas medidas que foram tomadas em âmbito municipal no sentido de proibir a circulação de veículos, né? Há medidas, inclusive, no âmbito estadual também, criando dificuldades para, inclusive, o abastecimento pelo transporte de cargas. Caso alguma dessas medidas venha a viabilizar o negócio, você acredita que as decisões de contrato de trabalho poderão ser feitas com base no 486? E se você entender que o 486 seria um fundamento para uma rescisão, também nesses casos, do Fato do Príncipe, envolveria apenas o pagamento da indenização do 40% ou também das verbas rescisórias? Narciso, essa questão eu acho que é uma questão que vai ser uma das mais importantes, e como eu tinha te falado, vai ser a questão que mais vai aparecer depois que isso tudo acabar, né? Porque provavelmente as empresas vão apresentar isso como matéria de defesa. Eu tenho claro que não se trata de fato príncipe, né? Na minha opinião, os estados, os municípios, enfim, eles estão tomando decisões de acordo com uma situação extraordinária e para a defesa e manutenção de saúde pública, né? Então, eu não tenho como dizer que são atos desvinculados, que são atos vinculados a um Isolado, grupo específico dentro direcionado de a toda alguma a empresa. construção. Você Uhum. sabe que eu estava me lembrando, conforme eu fui vendo isso, lembra no caso dos planos econômicos, né? Que Sim. teve a questão da tablita, né? Eu acho que vale a pena a gente voltar nessas decisões do Supremo. Inclusive, tem uma decisão muito interessante do ministro Ilmar Galvão, né? O relator originário era o Ilmar Galvão e depois seguiu no julgamento aí o Nelson Jobim, que mais ou menos é um acordo muito longo, tem quase 300 páginas, mas que explicava a situação da época e dizia, inclusive, o que era o fato príncipe, não é? Eu acho muito complicado dizer que, porque imagina, se o Estado não toma medidas necessárias, aí é uma situação de omissão do Estado. Ele precisa tomar medidas que são medidas excepcionais para poder resolver uma situação para conservação e para manutenção da própria dignidade humana, né? Então, quer dizer, é um ato de Estado? É um ato de Estado vinculado a algum fato específico, né? Uhum. Detalhe, e numa situação absolutamente transitória. O Estado ele tem que tomar essas medidas. Então, eu acredito que é uma situação em relação à pessoa do empresário, daquilo que vai passar com a empresa dele, mais próxima da questão da força maior do que do fato príncipe. Mas eu tenho visto muita gente defendendo aí a história do fato príncipe.
Para aqueles que entendem que é fato príncipe. Bom, se você entende que é fato príncipe, o artigo 486 ele é específico, é indenização. Detalhe, essa indenização não vai ser cobrada na Justiça do Trabalho. Cuidado com as postulações erradas. Essa indenização vai ter que ser cobrada no juízo da Fazenda. A partir do momento que o réu, por exemplo, argue, a parte contrária tem que ter vista. Se o juiz decidir que é fato príncipe, ele vai ter que provavelmente extinguir o processo naquela parte que ele decide que é fato príncipe e os mandar desmembrar para poder fazer a cobrança na justiça, no juízo da Fazenda. Situação esta que já tinha, não sei se o Supremo vai ou não mudar de ideia, mas que suscitou todas as decisões desses planos econômicos e que o Supremo entendia que quando se trata de discussão de fato príncipes, a competência se desloca para o juízo da Fazenda. Então, se o Supremo mantiver a posição originária, nós vamos estar falando aí de uma remessa para outro juízo que não a trabalhista. Bom, segunda que situação, se eu chego à conclusão que vai ter que pagar, ele vai arcar. Ele arca somente com a indenização, que é o FGTS, né? Ou então, naqueles casos de empregados que têm estabilidade decenal, eu acredito que hoje em dia ninguém mais tem estabilidade decenal, mas se houver algum empregado que tem estabilidade decenal, é a indenização da estabilidade decenal e pela metade, que é a mesma regra da questão da força maior. Com relação à força maior, o que o pessoal tem que tomar, se você der validade a esse artigo, e chegar à conclusão de que ele efetivamente foi recepcionado, se a empresa quebrou por conta da força maior, ela tem que quebrar. Ela tem que deixar de exercer suas atividades. Não basta ser uma dificuldade. Ela quebra, ou ela fecha, ou ela encerra suas atividades, tem que mandar embora, e daí uma parte dessa indenização, ela faria a rescisão contratual por esse motivo e pagaria os 20% de indenização de fundo e não os 40% de indenização do fundo. E aí vai dar essa diferença com relação ao efeito entre o fato príncipes e a força maior, né? Perfeito. Tereza, tem uma pergunta que foi feita também pelo participante, o nosso colega lá de Belo Horizonte, doutor Jefferson. Ele fez sobre a suspensão do contrato de trabalho intermitente. A pergunta dele é se, nesse tipo de contrato, se é possível a redução de salário também e se precisa de acordo com a convenção coletiva. O contrato de trabalho intermitente é complicadíssimo, né? Porque Falta o contrato de regulamentação, trabalho né? intermitente, a regulamentação dele foi muito mal feita na CLT. Insuficiente. Né? Ele não previu várias situações que tinham que ser previstas. Eu não imagino como você vai fazer a redução do salário de um trabalhador intermitente, se você paga só no momento que ele vai trabalhar. Se todas as atividades estão suspensas, obviamente ele não vai ser chamado para trabalhar. E se você estiver pagando o trabalhador intermitente em situações que ele não foi chamado para trabalhar, sua contratação é irregular e você vai ter que fazer o registro dele como contrato a prazo indeterminado. Então, eu realmente não vejo como operacionalizar essa questão da redução aí da jornada e das horas. E acredito que, como se trata de um contrato também, uma modalidade de contrato de trabalho, ainda que intermitente, pago por hora, a regra seria, para quem interpreta que é possível individual ou em coletivo, vai ser a mesma do contrato tradicional. Eu acho que não fugiria muito pelo fato de ser intermitente, né, na minha Eu digo opinião. que todo mundo que quer contratar intermitente, a melhor coisa que tem para fazer é procurar o sindicato e fazer um acordo coletivo com o sindicato para a contratação de trabalhador intermitente. É a única forma de não dar, de você ter mais segurança jurídica e você não ter muito problema, né? Isso para suprir a questão da falta de regulamentação, é isso? Sim, a reforma da CLT de 2017, ela, apesar dela ter retirado a contribuição sindical, e eu acho que até uma vez eu cheguei a comentar isso com você, ela retira a questão da contribuição sindical obrigatória, mas ao mesmo tempo ela parece que valoriza a negociação coletiva, né? A ideia do legislador foi essa, de valorizar a negociação coletiva, Narciso. Então, eu acho que... Eu até escrevi um artigo que está publicado na página do Cielo Laboral. Eu mandei aí para diversos grupos. Eu acho que agora é a vez do sindicato,
né? Eu acho que essa crise, se ela é ruim para todo mundo, para os sindicatos ela vai ser boa. É a hora dos sindicatos mostrarem para os trabalhadores, porque você sabe que você está no sindicato, os trabalhadores, eles acham que o sindicato tem que trabalhar sem receber nada, e óbvio que é necessário você ter esse fluxo para poder fazer funcionar a atividade sindical. Então, é a hora dos sindicatos, independentemente de contribuição sindical, tomar o partido e mostrar a força que ele tem em negociação coletiva e mostrar o quanto ele é necessário para as relações de trabalho, né? Eu vi alguns colegas falando, os sindicatos não querem negociar ou estão negociando para ver quem paga a mensalidade aproveita, quem não paga a mensalidade não aproveita. Eu acho que a gente deveria esquecer um pouco essa discussão e o sindicato se firmar absolutamente como o melhor órgão, a melhor entidade de proteção para a relação de trabalho, né? Ainda que a MP tente valorizar o individual, né? É a hora do sindicato mostrar a importância que ele tem. Isso ele deveria fazer agora e nesse momento. Tereza, tem mais uma pergunta. Os métodos virtuais, né, Narciso? De negociação e de tudo. Tem mais uma pergunta aí do meu amigo Sérgio Schwartzman, também advogado trabalhista, e ele quer saber a sua opinião a respeito da suspensão do contrato de trabalho prevista do 476A, que é aquela de 2 a 5 meses para participação de curso e programa profissional, de qualificação profissional. Você acha que isso é uma alternativa que pode ser aplicada neste momento? Eu acho que sim, se o trabalhador... Lembra que essa disposição entrou e saiu da medida provisória porque ele falava que o empregado não deveria receber. É uma medida de havia uma faculdade no pagamento. Né? Eu acho assim, se a empresa tem, claro, sem tirar o salário do trabalhador, permitir que ele vá trabalhar, que ele vá prestar serviço, que ele se especialize, que ele possa se requalificar, é um momento que ele poderia fazer isso, ou com cursos online, etc. Esse artigo da CLT ele não foi revogado. O que foi revogado foi o artigo da medida provisória, né? Que a MP 928 revogou a MP 927. Mas esse artigo da CLT, ele está em vigor. Então, quer dizer, se é uma oportunidade que o trabalhador tem para se reciclar, seria ótimo. Melhor ele se reciclar do que ficar em casa e depois ele ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a reciclagem mais o trabalho. Então, acho que é um período que pode ser aproveitado, sim. Uma outra pergunta também que recebemos aqui na nossa live é em relação à questão, também voltando à questão dos acordos e convenções coletivas. Aqueles acordos e convenções coletivas que forem firmados nesse período, a pergunta é se após o término do estado de calamidade pública, eles ainda terão validade? Qual a sua visão sobre eventuais negociações coletivas também transitórias? Não teria por que não ter validade, não é? O transitório é para o momento. Eu acredito que qualquer sindicato que vá fazer, que vá se empenhar numa negociação coletiva, vai prever situações para o momento e deveriam prover a situação para depois, com a possibilidade de uma renegociação. A convenção coletiva, o acordo coletivo vai ter a validade que tiver prevista no instrumento, né? E aí, não sei, eu não vejo por que não ter validade. Na verdade, nenhum momento me passou pela cabeça que se você faz um acordo agora, ele não vai ter validade depois, porque ele vale só para agora. A medida provisória não, ela é específica, ela é para esse momento. Passado esse momento, imagina-se que outras regulamentações vão sair. Até porque não vamos esquecer que foi criado um grupo de altos estudos e que eu imagino que depois desse momento todo não foi feita a proposta, né? O governo criou esse grupo para poder fazer uma proposta de melhoria aí para os contratos de trabalho, para as relações de trabalho. Imagino que talvez seja a oportunidade de se readequar às situações, já considerando todo esse momento, né? Não sei se também o grupo já tinha algum projeto pronto ou não.
Tereza, nós já chegamos aqui a 45 minutos da nossa live e eu gostaria de continuar conversando contigo, até para aproveitar essa sua inteligência, essa sua experiência como professora, como magistrada. Você acompanhou a reforma trabalhista de 2017, né? Eu também acompanhei esse assunto e tivemos aí avanços importantes, mas na sua opinião, você acha que é o momento de uma nova reforma trabalhista? Porque eu tenho dúvidas em relação ao seguinte aspecto. É muito recente essa reforma de 2017 e ela foi muito profunda, né? Ela alterou artigos importantes, ela criou novos institutos e é necessário um amadurecimento, né, dessas matérias. O próprio TST foi surpreendido com ação direta de inconstitucionalidade em relação à discussão do 702, já está no Supremo se haverá necessidade de novo procedimento para alteração de súmulas ou não. Quer dizer, nós ainda estamos vivendo uma insegurança, nós advogados, porque, muito embora a reforma esteja há mais de 2 anos como realidade, o TST não alterou nenhuma súmula, né? Sequer a súmula 331, que trata da terceirização, até hoje não foi alterada. Você acha que é o momento de uma nova reforma trabalhista? Você acha que faria realmente sentido e teria realmente necessidade de uma nova reforma nesse momento? Narciso, a gente participou da mesma mesa de audiência pública, né? Na Câmara de Deputados. Eu sempre fui a favor de um Código do Trabalho. Eu acho que eu sempre defendi que a nossa CLT ela é ótima, mas ela atendeu toda a sua função pelo período que ela tinha que atender. Nós temos realidades muito diferentes no Brasil, que nós precisaríamos de um Código do Trabalho que seja um Código do Trabalho mais completo e que possa efetivamente tutelar todo tipo de relação do trabalho. Se você prestar bem atenção na CLT, tanto a CLT antes da reforma de 2017 como a CLT depois da reforma de 2017, nós só temos uma proteção e uma tutela para o trabalhador subordinado no modelo que nós estamos acostumados do nascimento do direito do trabalho do século XVIII. Isso corresponde, se eu não me engano, a 27% da população brasileira. Ou seja, nós temos da população trabalhadora, né? Nós temos aí uma extensão de direitos e de tutela para um nicho muito pequeno de trabalhador e que provavelmente com os avanços tecnológicos vai encolher cada vez mais. E aqueles trabalhadores que estão surgindo? Vou te dar só um exemplo com a crise que nós estamos vivendo hoje. Por que é que o governo baixa uma determinação dando benefícios para os autônomos e para os microempreendedores individuais? Porque eles não têm tutela nenhuma na legislação. E vai ser a população mais afetada, que teve um aumento nos últimos 5 anos de 120% de trabalhadores. A gente continua discutindo se o trabalhador de plataforma é empregado subordinado ou não, se tem que aplicar para ele CLT ou não. Quando, na verdade, o tipo de prestação de serviço dele é completamente diferente e não se adequa na CLT. A nossa CLT, por mais respeito que eu tenha por ela não tutela o trabalhador brasileiro, ponto. Tem que ter um código do trabalho, que seja um código do trabalho que consiga responder pela tutela adequada de todos os trabalhadores, combinado com um modelo de assistência social. Se esses trabalhadores de plataforma, se os microempreendedores, se os trabalhadores autônomos tivessem uma regulamentação, uma tutela, uma proteção adequada, nós não estaríamos falando, talvez nesse momento, em disponibilizar a Caixa para pagar R$ 600 durante 3 meses para esses trabalhadores, porque eles teriam o benefício da assistência social. Eu estava vendo uma reportagem no Dia das Mulheres que a maioria das trabalhadoras, mães que têm a criança, elas tiram 1 mês para amamentar. Por quê? Porque elas não têm assistência social para poder amamentar o filho pelos 6 meses, elas têm que voltar a trabalhar, que é o grande número de trabalhadoras que trabalham como fisioterapeutas, como manicure. As trabalhadoras domésticas, a gente sabe que ficou num vazio, porque, obviamente, elas também, o mercado delas maior era da população da classe média.
a legislação é ótima, mas obviamente que não foi feita para a nossa realidade. O que aconteceu quando saiu a lei da doméstica? Todas elas na rua, trabalhando 2 vezes por semana, como empregada, como diarista, não é? Então, quer dizer, eu sempre achei, não é de agora, e não depende do momento do coronavírus, se o tribunal fixou ou não jurisprudência, nós precisamos de uma regulamentação adequada, porque senão sabe o que vai acontecer? Vai vir outra crise como essa, pior ou melhor que essa, e nós, de novo, vamos voltar a ter que regulamentar situações de urgência 100% por medida provisória num espaço provisório para tentar resolver a proteção social. Então, quer dizer, é uma hipocrisia a gente ficar fazendo remendo na CLT como se fosse uma coxa de retalho que pudesse ser remendada. Até porque os remendos que estão sendo feitos, as pessoas parece que na hora de se aprovar, eu não sei o que acontece, parece que não se lê o que está vigorando. E se aplica uma coisa nova que muitas vezes é incompatível com aquilo que não foi revogado, né? Então fica muito complicado. Essa aí é uma crítica que eu sempre fiz, não é de agora. Quem lê meus artigos sabe que em artigo, em aula, eu sempre falo, nós precisamos de uma proteção adequada e precisamos de uma regulamentação. Eu não digo que é para modernizar as relações, eu digo que é para adequar e para poder incluir os excluídos. Nós temos uma grande gama de trabalhadores que são marginalizados e que uma reforma a conta-gotas não vai resolver. Nós precisamos de um sistema novo e de um sistema processual novo, porque também não faz sentido você, advogado, que cada tribunal que você chegue adote um procedimento distinto. E não é que o tribunal está errado, é a interpretação, né? Por mais que o TST tenha tentado uniformizar algumas situações, a gente sabe que não consegue. Por quê? Porque nós também não temos uma legislação processual adequada. Então, é muito complicado isso. Tereza, nós estamos chegando ao final da nossa live aqui. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, de estar aqui conosco hoje, dando a sua opinião. Eu sei que você é uma operadora do direito, você é apaixonada pelo direito do trabalho, tem um conhecimento multidisciplinar, também tem experiência internacional, lecionando na Europa, conhecendo o que está passando por lá. Então é sempre muito gratificante para nós termos saber a sua opinião, saber das suas atividades, dos seus artigos. Qual a mensagem que você deixaria para os trabalhadores de transporte que estão aqui nos acompanhando, aos empresários, neste momento que eles estão com muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, muita insegurança? É um momento difícil, um momento extraordinário, porque não se imaginava que o país pudesse, há um tempo atrás, passar por isso. E aquilo que você lembrou agora há pouco, nós estamos numa situação que podemos passar por isso novamente até, né? Nós não sabemos o que pode acontecer daqui para frente. Nós temos que aprender com essas lições com esse momento. Então, qual a mensagem que você deixaria para os representantes do capital e trabalho que estão nesse momento assim tão inseguros com essa situação toda? Narciso, eu acho que essa situação tem um ponto que a gente tem que entender como um ponto que eu espero que seja um ponto positivo e que as pessoas consigam aprender. Eu sempre procuro aprender com as situações de dificuldade. A gente mais aprende com a situação de dificuldade que com a situação de normalidade, né? Na situação de dificuldade, a gente tem que ficar mais atento e falar qual a lição que eu tiro disso. Eu acho que nós vivemos um momento, essa situação toda, ela nos fez ficar mais próximos. Lembra aquela aproximação que a gente tenta fazer do direito do trabalho, do social com o capital? Eu acho que é esse momento. Eu acho que o empresário, não só o empresário, eu vou falar de setor público e privado. Acho que todo mundo conseguiu ver que a empresa não vai funcionar sem trabalhador. E o trabalhador não tem como se manter sem a atividade do seu empregador, seja ele público ou seja ele privado. Então, o Fórum Econômico